Olá, aqui é o Luiz Rafael do aulasjaponês.com.br, também do programa Japonês Online, e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o princípio de Pareto, também conhecido como Lei do 80-20, aplicado ao aprendizado de japonês. Caso você não conheça, o princípio de Pareto é um fenômeno estatístico, é uma tendência estatística, ou seja, não é de fato uma lei, não é uma coisa absoluta, talvez não seja nenhuma coisa científica, mas é uma coisa perfeitamente observável em N situações. Ela diz o seguinte: 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados. Ou seja, 80% dos resultados que você tem em qualquer coisa, seja nos seus estudos, seja na sua vida profissional, seja em qualquer coisa, ele vem de 20% das coisas que você faz. E o contrário é verdade também. 80% das coisas que você faz é responsável por apenas 20% dos resultados. Isso varia dependendo do campo, dependendo da situação. Pode ser 30-70, pode ser 60-40, pode ser 90-10. Isso varia. Mas o fato é que existe uma minoria de causas que geram uma maioria de resultados. Um outro exemplo, saindo um pouco do campo do aprendizado, que isso é facilmente observável, e eu já fiz esse teste olhando relatórios, é que 80% das vendas de uma empresa, por exemplo, tende a vir de 20% dos vendedores, ou seja, 20% dos vendedores são responsáveis por 80% das vendas. Isso é só um exemplo aplicado ao mundo das empresas. E isso se aplica também ao japonês e se aplica também à maneira com que você estuda e também a todas as outras línguas. Só para exemplificar, primeiro, 20% do que você faz causa 80% dos resultados. Tem um outro vídeo aqui, mais antigo, onde eu falei sobre o uso de aplicativos de celular para aprender japonês. E eu falei que eu sou um pouco contra você utilizar aqueles aplicativos que são tipo joguinhos, que você tem que ficar adivinhando as coisas. Por que isso? Porque ele toma 80% do seu tempo quando você está jogando e causa apenas 20% de resultado. Ou melhor, é uma coisa que não está entre os 20% das coisas que você pode fazer para ter 80% de aproveitamento no aprendizado da língua. Por outro lado, se você estuda baseado em textos com áudio, textos que sejam um pouco acima do seu nível, isso é uma atitude que faz parte dos 20% que causa 80% de aprendizado para você. Porque ali nisso está incluso treino de pronúncia, treino de kanji, treino de vocabulário, treino de gramática, tudo isso está embutido nisso, no estudo de textos com áudio. Então essa é uma atividade que, se você fizer, é uma atividade que está te trazendo 80% dos resultados. Enquanto ficar jogando coisas de aprendizado, que você tem que adivinhar o hiragana, adivinhar o kanji, é uma coisa que vai te tomar um tempo, que vai trazer apenas 20% de resultado. Isso falando do ponto de vista das suas atitudes. Mas isso se aplica também no que você precisa saber para entender o japonês. Por exemplo, no japonês a gente tem os kanjis, tem os ideogramas. Uma coisa que pouca gente sabe é que com aproximadamente 20% dos kanjis, eles fazem parte de 80% das coisas escritas em japonês. Isso não significa, claro, que você vai entender tudo, se você souber apenas 20% dos kanjis. Mas, se você focar nesses 20% mais utilizados e aprender eles primeiro, o que vai acontecer? Em 80% dos textos que você pegar, ou em 80% de um texto, eles vão estar lá. E qual que é o resultado disso? Vai ficar muito mais fácil você estudar esse texto, vai ficar muito mais fácil você interpretar esse texto e vai ficar muito mais fácil você aprender as coisas que estão faltando nesse texto. Isso se aplica a kanji e se aplica a vocabulário também. 20% das palavras estão presentes em 80% das situações. Mais uma vez repito, não significa que você tem que aprender só 20% das palavras. Mas se você focar em aprender as palavras mais utilizadas, vai ficar muito mais fácil você aprender o resto depois. Porque pelo menos 80% do conteúdo vai ser formado por essas palavras. O mesmo se aplica a regras gramaticais também. Tudo, eu não estou falando regra gramatical do ponto de vista de decorar a regra e tudo mais. Estou falando na formação da frase. 20% do que existe em relação à formação da frase compõe 80% das frases que são faladas no dia a dia. Então, se você aprender isso primeiro, vai ficar muito mais fácil você interpretar todo o resto.
Como que você pode identificar esses 20%? Primeiramente, vamos falar do ponto de vista das suas atitudes relacionadas aos estudos. Sempre julgue se o que você está fazendo está tendo resultado ou não. Isso é uma coisa que pouca gente faz. Muita gente estuda, não só japonês, mas outras coisas, mas não contesta os resultados que está tendo. Por exemplo, você fica lá 5 horas por dia jogando algum aplicativo no celular. Aí a questão é, você está tendo resultado com isso ou não? Você tem que ver se você está tendo resultado. E aí quando você adquirir esse hábito de analisar o resultado que você está tendo, você vai começar a identificar os 20% das atitudes que você toma, que gera 80% de resultado. No caso de palavras em kanjis, na maioria os materiais mais básicos, eles são formados por essas coisas mais utilizadas, né? Mas num texto com áudio, por exemplo, se você estiver estudando, você vai ver as coisas que se repetem muito. Se repetem em um texto e outro, se repetem no mesmo texto, os kanjis que se repetem em várias palavras. E aí o que você faz? Você foca neles você dá mais atenção a eles, você adiciona eles no seu Anki, você revisa mais aquele texto para você aprender de forma profunda esses 20%. E comece a adquirir o hábito de usar esse princípio também em outras coisas na sua vida, né? Se você quer passar em prova, é bem provável que 20% do conhecimento exigido seja suficiente para você acertar 80% das questões. Claro que aí tem um desafio de adivinhar o que é esses 20%, mas é possível você usar isso em várias áreas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que essa dica seja válida para você e que você comece a aplicar. Deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou e depois que você aplicar, faça o teste, tá? Sempre teste as coisas que eu falo. Não acredite fielmente no que eu falo e também não duvide. Escute as coisas com cabeça aberta e testa. Sempre que eu ouço uma ideia nova, independente dela fazer sentido para mim, eu não fico julgando se ela faz sentido ou não, eu testo. E quando eu vejo uma ideia que não faz sentido para mim, são as que eu mais gosto, porque se ela for verdade, significa que eu estou perto de algo que pode dar um salto nos meus resultados, que é algo que eu não estava presente. Então teste isso, vê o que você acha, aí você deixa seu comentário dizendo o que você achou dos seus testes, quais foram os seus resultados. Assim todos nós podemos aprender com a experiência de todo mundo. Clica aqui na descrição do vídeo, você vai poder fazer o download do livro Desvendando a Língua Japonesa. Nele, na hora de escrever ele, eu tomei cuidado para colocar os 20% que são mais importantes, que eu considero mais importantes. E esse livro pode te ajudar a começar a aprender japonês agora mesmo. E você vai ter que colocar seu e-mail, o livro vai ser mandado para o seu e-mail, e assim você vai se cadastrar também na minha lista de e-mails, para sempre que tiver um conteúdo novo, você ser notificado. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo.